dia, sétimo ano. Hoje nós vamos dar início à matéria do segundo bimestre, propriamente dita, né? Porque nós comentamos, etc e tal. Primeira coisa importantíssima. Eu faço uma ressalva aqui, porque agora vocês sabem que o sétimo ano tem um grupo que fica em casa uma semana, mas na semana seguinte alterna. Por isso eu vou repetir o que eu falei no bimestre passado. Ficou uma dúvida, ficou um ponto de interrogação. Na próxima semana, aproveitem. Genildo, eu quero que você volte naquele assunto. Volto com todo prazer, tiro todas as dúvidas. Sabe por quê? Teve gente boa com nota um pouquinho abaixo do que eu esperava, porque está deixando de esclarecer as dúvidas. Vamos começar com o pensamento positivo. Primeira coisa importante, colocar a data no seu livro, coloca a data, tá bom? E vamos à primeira página do assunto do bimestre. Isso é muito importante. Na primeira página, 205, nós temos o Roda Viva, que é sempre uma atividade que explora o seu pensamento a respeito de coisas que vocês já viram. Ah, Genildo, eu não vi isso não. Viu sim, quer ver que vocês já viram? Existe uma imagem. Essa imagem aqui, ela vai transportar vocês para uma artista plástica que vocês já conhecem pela aula da professora Raquel, Tarsila do Amaral. Essa imagem lembra um quadro da Tarsila e na década de 1930 alguma coisa, ou seja, que mostra o crescimento industrial no Brasil. Na verdade, um incremento que estava sendo iniciado no Brasil. Mas, gente, eu não entendi. O que isso tem a ver? Preste atenção. Olha a imagem. Esse quadro, a Tarsila deu o nome de Operários. Primeira coisa, você tem que olhar a imagem com maior carinho. Observa bem a imagem. Ótimo. Agora, embaixo está assim. Primeiro, descreva o que a imagem apresenta. Aqui eu coloquei resumidamente. O que a imagem apresenta para você? Ah, gente, dá uma dica? Nada disso, gente. Dá uma olhadinha. A imagem representa um número de pessoas. Mas observe essas pessoas. As pessoas apresentam uma única característica física? Apresentam? Ah, eu não estou notando que tem uma única característica, não. Existem pessoas de pele escura, de pele morena, de pele clara, tem o alto, tem o baixo, exatamente, sem comentários, né? Eu já falando. Apontem hipóteses, no mínimo duas hipóteses, duas causas para essas diferenças. São os itens 1, 2, 3. Primeiro, que a imagem apresenta para você. Depois, as pessoas apresentam uma única característica física? Lógico que não, mas eu quero que vocês escrevam. E, finalmente, duas possíveis hipóteses que vocês usariam para explicar o porquê dessa diferença. Aqui embaixo eu coloquei uma palavra que vai seguir vocês durante quase todo o segundo bimestre. A palavra multiculturalismo. Genilda, que palavra é essa? Presta atenção, gente. Multiculturalismo. Primeira coisa importante. Você vai voltar lá na história do seu sexto ano, se eu não me engano, onde você verificou que a população brasileira, na verdade, tira essa palavra população. Nós, povo brasileiro, somos descendentes de 3 grupos étnicos. O indígena, que já estava aqui, lembrem que eu comentei com vocês que foi um nome dado erroneamente, porque na realidade estava-se à procura do caminho para as Índias.
Essa história dá pano para manga. Os nossos colonizadores, os brancos europeus, e logo depois os negros que vieram como mão de obra escrava. Então você vai imaginar esses 3 grupos étnicos misturando-se, a gente fala miscigenação, a mistura interracial, não é? Então essa mistura deu o quê? Isso aqui, a apresentação de um povo com várias características completamente diferentes, que é o bonito do povo brasileiro, não é verdade? Então, de novo, primeiro, hoje em aula, nós vamos fazer análise dessa imagem, com todo carinho e nada de ficar se esquecendo que lá em cima está falando sobre essa questão de multiculturalismo. Genilda, tudo bem, multi eu vou me lembrar, de múltiplo, de vários, de diversos, culturalismo, cultura, gente. O grupo étnico indígena com a sua cultura específica. O grupo étnico branco europeu com a sua cultura distinta. E o grupo étnico negro africano com outro tipo de cultura. E então transformou-se em multiculturalismo. Um verdadeiro barril cultural, que é o que, na verdade, o Brasil sempre foi, né, gente? Depois você vai lá para o início da unidade 1. Aí eu coloquei aqui, para casa, vocês aí vão fazer o seguinte, vocês vão começar os conceitos de geografia da população. Primeiro vamos para cá em aula, tá bom? Aí vocês mandam para mim as fotos somente dessa primeira parte aqui. Na próxima semana, eu quero que vocês tragam, lendo aí em casa, eu vou te dar umas dicas, da página 207 até 215, mas é a primeira parte da unidade 1, que fala sobre essa questão da geografia da população. Mas é só a população brasileira? Não. Essa unidade aqui, ela vai falar da população brasileira sim, mas da população mundial. Por exemplo, o que seria um lugar populoso e o que seria um lugar povoado? Quando você fala lugar populoso, país populoso, continente populoso, você fala em relação ao número de habitantes desse lugar, o número total de habitantes. Ah, esse país é populoso, ele tem uma grande quantidade de habitantes. Tá, é isso aí que é país ou lugar populoso. Mas e um lugar povoado? Aí vai se relacionar ao que a gente chama de densidade demográfica. Ai, Genilda, não entendi. Calma. A densidade demográfica, vocês já me ouviram falar sobre isso. É nada mais, nada menos que o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, se nós temos um país, uma área, um continente, não importa qual lugar seja, com toda essa população bem distribuída por quilômetro quadrado, nós temos um lugar povoado. Aí você vai parar para pensar, o Brasil é populoso ou é povoado? Ai, Genilda, eu me lembro, ele é populoso porque ele tem uma grande quantidade de habitantes, mas não está essa população distribuída de forma igualitária por todo o território, porque existe uma concentração populacional no Brasil na área litorânea. Então ele passa a ser o que? Populoso e não povoado. Mas é só para você ter uma ideia, que nessas páginas tem essas explicações todas pelos autores, tá bom, gente? Depois, o que seria uma taxa de natalidade? Quando você fala natalidade, não tem Natal? Quando a gente fala Natal, a gente pensa em nascimento. Então, aqui, taxa de natalidade seria em, por exemplo, um ano, quantos nascimentos existem? Se existe um número maior ou menor, é isso que vai fornecer a taxa de natalidade do país. É lógico, tudo isso é feito pelo IBGE.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com aquelas realizações do censo. O censo nada mais é do que o quê? São pesquisas, não deixa de ser um estudo do IBGE em relação a como a população do país se apresenta, de que maneira essa população vive, quantos nasceram, ou seja, toda essa pesquisa vai fornecer para a gente a cada 10 anos como está a taxa de natalidade. Tem nascido mais ou tem morrido mais pessoas, não é? Aqui no caso, taxa de mortalidade, eu já acabei de falar, de natalidade e nascimento, mortalidade, quantos óbitos, e vai se perceber se o país está sendo um país jovem ou se está envelhecendo. Genilda, eu acho que eu entendi só um pouquinho. Se está havendo um grande número de nascimento, isso é bom, porque afinal de contas, calma, cuidado aí com o bom, vai ser bom, entre aspas, dependendo do número de nascimentos, porque vai se tornando mais para frente um país jovem, ou seja, com mão de obra, com um mercado que vai fornecer aquela população economicamente ativa, que é bom para o Estado, é bom para o país, né? Mas depende muito também da qualidade de vida, hein, gente? No caso quando existe um número a taxa de mortalidade, ela infelizmente, ela é, entre aspas, menor. Aí você vai falar, infelizmente, professora? Porque olha só, vamos imaginar que seja o oposto. Esteja nascendo um número menor, esteja morrendo um número menor. Olha só, o país está envelhecendo. O Brasil, a França, dois países completamente diferentes. O Brasil, um país subdesenvolvido latino-americano. A França, um país desenvolvido, riquíssimo, não é? De primeiro mundo, mas a França está envelhecida e o Brasil está envelhecendo. Por que isso não é legal, gente? A mão de obra brasileira, ela está envelhecendo. Os custos do Estado, os custos governamentais, eles passam a ser maiores. E muitas vezes, como a mão de obra interna não é suficiente, o que o governo precisa fazer? Investir em mão de obra estrangeira, que não é nada agradável, né? Ah, professora, mas tem outros meios, como, por exemplo, especializar essas pessoas que também estão aí como, entre aspas, do grupo de 60 ou mais, que muita gente já diz que é idoso, mas que são também o quê? Promessas para uma sociedade que ainda continue a se utilizar desse tipo de mão de obra. Mas olhem o texto que ele mostra com bastante detalhes essa situação, tá bom? E uma outra coisa importante, a expectativa de vida. O que é expectativa de vida, Genilda? Por exemplo, se o IBGE fez a pesquisa e mostrou que a maior parte da população brasileira vive até no máximo, faz de conta, 80 anos, então a expectativa de vida do brasileiro é de 80 anos. Infelizmente, por enquanto, é de 70 anos. Ponto. Agora, deixe me falar uma coisa importante. Vamos imaginar que você queira saber assim, eu gostaria de entender por que pode ser uma taxa de natalidade baixa. Porque geralmente, vocês vão ver aí no texto, que muitas mulheres, ao ingressarem no mercado de trabalho, elas optam por não ter filho. Ou seja, a taxa de natalidade vai cair. E no caso da taxa de mortalidade, cai porque a medicina evolui, a indústria farmacêutica coloca no mercado remédios para N tipos de necessidades. E não é só isso não, gente. O ser humano passa a cuidar mais da sua saúde. Isso mostra o quê? Uma taxa de mortalidade menor. Agora, vocês do 7º ano, que eu sei que são super ativos, são hiper participativos, vocês vão falar, professora,
Você se esqueceu de uma coisa muito séria. Teve um número enorme de óbitos. Calma, calma. Por isso que é bom eu falar na sala presencial. Isso é uma coisa distinta, é uma coisa, como se fosse uma regra. Por quê? Regra, tira regra. É como se fosse algo que ninguém esperava. Quando veio final de 2019, 2020, a pandemia, o número de óbitos, ou seja, a taxa de mortalidade aumentou, mas é nesse momento, gente, nesse momento de crise da saúde, mundialmente falando. Então, é um caso específico. Cuidado, nós estamos aqui fazendo uma análise de uma série de momentos de vários lugares do planeta. É óbvio que essa questão da saúde, do coronavírus, isso aí mudou a realidade, sim, mas a gente não vai jogar esse estudo aqui fora. Por que aconteceu isso? Porque como em todo momento do planeta, não é? Existe isso, existe sim, vocês sabem muito bem, todos nós estamos por dentro de uma série de momentos em que a saúde no planeta foi abalada. Nós vamos conseguir superar também, nós vamos conseguir passar, mas o estudo da população nós precisamos fazer. Não vamos confundir as estações, tá bom? Então, leiam, façam, mas hoje em aula, primeiro é a análise da imagem dessa obra da Tarsila do Amaral. Beijo para vocês. Semana que vem eu quero conversar com vocês sobre isso aqui. Primeiro aula vai ser esse, aí vocês me mandem as fotos a respeito dessa primeira página do Roda Viva, tá bom? Então, para aula essa parte. Depois vocês começam a me dar o de 1 e semana que vem vocês corrigem comigo, certo? Fiquem tranquilos. Beijo para todos vocês. Amo de paixão a todos vocês. E é óbvio, a minha saudade eu mato semana que vem, tá bom? Beijo. Semana que vem eu converso sobre as notas. Não fiquem com o coração palpitante. Beijo para todos vocês. Juízo aí.